Olá, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Hoje nós vamos falar sobre marketing do reino. O que seria isso? Marketing do reino. Boa noite. Vamos encaminhar essa live para algumas pessoas, envie para algumas pessoas. Tô enviando aqui, tá balançando. Isso. Enviei. Envie você aí também. Encaminhe essa live. Hoje nós vamos falar. Boa noite, Lene. Hoje nós vamos falar sobre um novo marketing, um novo estilo de fazer marketing digital, de trabalhar no marketing digital, que é o marketing do reino. E eu vou explicar para vocês essa nova metodologia, como que eu cheguei nela, né? Como que eu criei e como que eu vou me portar daqui para frente nas redes sociais, principalmente, né? Mas é um lifestyle, gente, é um estilo de vida, não só nas redes sociais, tá? Essa aula é um desafio que a minha mentora, Ana Luchini, ela fez lá no Mastermind, onde essa semana nós iríamos criar um movimento, de acordo com o nosso nicho, né? O movimento que a gente quisesse, onde a gente faria lives todos os dias, e nós vamos ter lives todos os dias, tá? Sempre às 19h20, nós vamos ter a live, o nosso movimento, o nosso tema é marketing do reino. Como juntar as duas coisas? É possível juntar as duas coisas? Reino, palavra de Deus, Bíblia e marketing digital, os princípios, né? É o que nós vamos aprender no decorrer da semana. Hoje eu vou falar para vocês como, né, que eu cheguei nessa metodologia, como que eu cheguei nesse método, tá? Desde meados do ano passado que o Senhor já vem nos falando, né, eu e minhas irmãs, para a gente focar no marketing, seguindo os princípios bíblicos. Só que até então a gente não entendia bem como que iria funcionar, né? A gente montou um produto, era uma comunidade, né? Nós vamos lançar ela no mês que vem, chamada Empreendedoras Incríveis, onde a gente ia tratar a mulher, né, tanto o marketing digital como o lado espiritual. E no final do ano passado, eu assisti uma live do Pablo sobre mordomia. Boa noite, seja bem-vinda. Eu assisti uma live do Pablo sobre mordomia e eu decidi que eu ia viver, né, como mordoma real. Então, eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu entreguei as minhas redes sociais para Ele. Eu só iria postar o que ele me autorizasse, né? O que fosse dirigido por ele. Saudades também. Ai, então, assim, eu firmei esse compromisso com o Senhor. Foi até no Mastermind que eu participava, no outro Mastermind do John. E aí, só que aí eu postava as coisas, né? Tudo direcionado pelo Espírito Santo. Só que eu não vinha tendo constância, né? E na quarta-feira, tudo isso começou, gente, na quarta-feira, dia 15 agora, que assim, já vem, né, desde o ano passado, como eu tô falando para você, mas assim, para vocês, mas o start assim foi na quarta-feira de seguir essa linha mesmo, tá? Na quarta-feira eu lembrei desse compromisso que eu fiz com o Senhor, de ser uma verdadeira mordoma do rei, né? Do fazer tudo pro reino, tudo direcionado para ele. Seja lá o que for, trabalho, estudo, né? Tudo. E aí eu perguntei pro Senhor, como eu vou fazer isso? E aí ele me falou, marketing digital à luz da Bíblia. É um marketing do reino. Que até então, né, para quem não sabe, eu sou mentora de mulheres, eu ensino mulheres marketing digital, a construírem um negócio no digital, a
a montarem cursos, mentorias, consultorias, né? Ou seu negócio físico, trazer ele para o digital também, né? De repente você tem uma loja física, você trazer ela também para o digital. Então, até aí meu negócio era esse. E aí o Senhor me incomodou muito. Marketing digital à luz da Bíblia. Marketing digital à luz da Bíblia. Até então eu não queria misturar as coisas, sabe? Como se tivesse como separar. Não tem como separar. Às vezes, algumas pessoas podem falar, né? Ah, está colocando Deus em tudo. Mas não tem como tirar Ele de nada da minha vida. E aí eu perguntei para ele, como que seria esse novo marketing? Porque assim, o marketing que desde 2017 que eu estudo e que eu ensino, é aquele marketing digital, venda, 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 né? E foi aí que ele me falou que não é venda, é vida, né? A gente não tem que olhar só para o financeiro, a gente tem que olhar para a transformação que a gente vai causar na pessoa. Então não é sobre vendas, é sobre vidas. E aí ele me deu todo o passo a passo do que fazer. E aí, no sábado, teve o evento Decision Day do Silas Carvalho, onde todo o método foi confirmado, tá? Eu vou passar aqui para vocês como que é esse passo a passo, e todo o método foi confirmado. Eu tomei a decisão, eu fui para esse evento, foi na plataforma lá em Alphaville, e aí tudo que eu já tinha escrito, que o Senhor já tinha me dado, foi confirmado tudo através de pessoas lá, né? Os palestrantes e tal. E aí, o que seria esse marketing digital à luz da Bíblia, esse marketing digital do reino? É você usar a Bíblia como base, tá? E Jesus como molde. É simples. Pode parecer complicado, mas é simples. O molde é Jesus. É você fazer tudo o que ele fazia e o que ele faria, né? Então, a minha metodologia é o quê? É ensinar como Jesus ensinava. Tocar as pessoas como ele tocava, né? Ter o amor pelas pessoas que ele tinha. Isso hoje em dia é raro a gente ver o amor pelas pessoas. Tanto é que os 2 mandamentos que ele deixou foi amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente, mesmo que a gente não queira, a gente tem que fazer esse esforço, né? É um marketing digital focado em pessoas, na transformação das pessoas. E para isso eu tenho um versículo base, né? E o versículo base para isso, Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes, no marketing digital de antes, eu invertia esse versículo. Eu buscava o dinheiro através do marketing digital e o reino de Deus era acrescentado. Então, assim, se desse eu falava, se tivesse espaço, né, ali eu falava, e não é assim. A gente não pode, em nenhum momento, inverter essa ordem. É primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, o reino de Deus é a sua justiça. As demais coisas são as demais coisas, elas virão como acréscimo, foi isso que ele prometeu. As demais coisas, elas virão como acréscimo. E aí, a gente estava invertendo as coisas, buscando dinheiro através do marketing digital. Então, a gente vai inverter não, colocar no lugar certo, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que é o quê? Prosperidade, bens materiais, carro, casa, né? Enfim. E o marketing digital, né? Que é o que a gente aborda aqui nesse perfil, a prosperidade e tal. É o ganhar dinheiro na internet de uma forma simples, né? Você trabalhando de casa, com acesso à internet, você consegue ter ali o seu dinheiro. E aí, a gente tem que colocar essa prioridade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as coisas são as demais coisas, e o Senhor, Ele vai acrescentar, né? Então, tem esse versículo base,
E como que seria, né, esses princípios bíblicos? É como eu falei, é a Bíblia como base e Jesus como molde. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que a gente procurar, a gente consegue encontrar resposta na palavra de Deus. Ele fala através da sua palavra, tá? Ele fala através de louvor, ele fala através de pessoas, mas principalmente ele fala através do que está escrito aqui, ó, na Bíblia. E aí, usar Jesus como molde é fazer como Jesus faria, ensinar como Jesus ensinava. Eu ganhei essa Bíblia aqui da minha irmã, onde tem todas as falas de Jesus em vermelho. Então é ela que eu tô lendo no momento, tô focando mesmo, né, em fazer como ele fazia e fazer como ele faria. E o Senhor me deu a direção de criar um quadro no Instagram, e não sei que rumo que vai tomar, tá? Eu já registrei o domínio, já fiz tudo, já criei as redes sociais para isso. Um quadro chamado Parábolas do Marketing. Jesus, ele ensinava através de parábolas, ele contava histórias acerca do reino, tudo era acerca do reino, e de uma forma fácil, de uma forma ali lúdica para as pessoas entenderem. E eu criei o Parábolas do Marketing, onde eu vou contar histórias também, tá? De uma forma simples para as pessoas entenderem. Uma das coisas foi essa, o quadro Parábolas do Marketing. E aí, né, lá no, como eu falei, lá no Decision Day, lá no evento, eu tive a confirmação de todo o método. Uma das coisas que a gente fala que é principal no marketing digital é o network. O que seria esse network? É o contato com a pessoa, né? É o contato ali com outras pessoas. Então, é assim, tem uma frase que fala, 80% dos seus resultados é o networking, é as pessoas que você conhece. E, na verdade, no marketing digital do reino, no marketing digital à luz da Bíblia, o network é com o Espírito Santo. Eu me conecto a Deus e Ele me conecta com os filhos dele. Eu não preciso me preocupar com, eu tenho que conhecer fulano, tenho que conversar com ciclano, não preciso me preocupar. Tudo ele vai encaminhar, né? Quem chamou, né, lá no evento teve essa frase, né? Quem chamou que paga a conta. Então, ele vai providenciar absolutamente tudo o que você precisa para seguir. E aí lá aconteceu uma coisa engraçada lá no evento, né? Grandes empresários lá e tudo, pessoas importantes, para conexão, para a gente se conectar, né? E eu tô lá pensando, preciso conversar com fulano, preciso conversar, tem uma coisa importante para dizer, né? E aí o Silas falou bem assim, não se preocupe em conversar com ninguém, se conecte com ele. E quando eu fiz isso, tudo mudou, né? Eu conversei com as pessoas certas que eu tinha que conversar. Eu me conectei com as pessoas certas que eu tinha que conectar. Então usar Jesus como molde, a Bíblia como base e o network com o Espírito Santo. Não precisa você se conectar com ninguém. Ele vai apresentar os filhos dele, tá? Todas as pessoas que têm a ver com o seu propósito, que tem a ver com a sua missão, Deus vai colocar no seu caminho. Não precisa você fazer esforço nenhum. Às vezes você, eu quero me conectar com tal milionário, tal bilionário e tal. No evento mesmo que eu fui esses dias, você tem que conectar com pelo menos 3 bilionários, né? 3 milionários e 1 bilionário. Não existe isso. Você tem que conectar com quem Deus manda você se conectar, seja ela quem for. Todas as pessoas, né, têm algo para acrescentar e você precisa se conectar com a pessoa certa. Talvez você faz aliança ali com uma pessoa e de repente não está no seu propósito. E aí, né, a gente sabe, desanda tudo. Então, assim, se conecte com pessoas que o Senhor mandar, tá?
focar em vidas e não em vendas. O foco maior de Jesus era em pessoas, tá? E é isso que o marketing do reino foca, em pessoas. Como eu disse, as vendas são as demais coisas. A gente não procura ela que nos segue, essas demais coisas. Elas vão ser acrescentadas na nossa vida. E se a gente se portar como verdadeira mordoma, se a gente viver realmente a mordomia, a gente vai usufruir de tudo. O que é, né, viver em mordomia? É você ter tudo, mas você ter ciência que não é seu, tá? Você ter um coração aberto, você não ter apego com as coisas. Se o Senhor pedir para liberar tal coisa, libera. Se o Senhor pedir para abençoar alguém, abençoe. É viver realmente cuidando das coisas de Deus. E como verdadeira mordoma, você pode morar no palácio, você anda nos melhores carros, você come os melhores banquetes, né? Então é viver realmente em mordomia e não ter o coração apegado com nada. Nada, nada, nada. Tudo aqui, gente, é passageiro, tudo aqui as coisas terrenas, né? Elas vão passar. O foco da gente tem que ser no reino. O foco da gente tem que ser em pessoas, tá? E lá no evento, eu nem postei nada, só acho que uns 3 ou 4 stories que eu fiz, porque eu realmente vivi aquele momento. Foi muito, muito, muito bom. É assim, de quando você pisa o pé ali naquele lugar, você sente a presença de Deus até o último segundo. E um dos momentos que eu quero compartilhar com vocês que eu vivi lá foi uma mentalização que o Silas fez, onde a gente iria para um galpão. Esse galpão é o salão da nossa alma, tá? É o nosso coração. E lá nesse galpão era um ambiente bem sujo, né? Escuro, preto, branco e cinza. E tinha quadros. Tinha vários quadros na parede. E nesses quadros tinham palavras negativas sobre você. Ou que você mesmo disse sobre você, ou que outras pessoas disseram. Então ali você conseguia ver ali, tipo, você não é capaz, isso não é para você, quem você pensa que é, olhe de onde você veio. Várias palavras negativas ao seu respeito. E ali o Senhor, ele nos dava um apagador, onde a gente apagava todas essas palavras negativas, tá? Então elas desapareceriam dali da nossa vida. E ele entregaria um giz nas nossas mãos para a gente escrever novas palavras. E quando, né, a gente escrevia de forma mecânica mesmo, escrevia assim, tá? E aí, quando eu estava escrevendo a nova palavra, a palavra que me veio na minha mente foi filha, filha. E eu escrevi, filha. E aí o Silas, escreve mais. E as outras pessoas falavam, próspera, herdeira, amada, várias palavras. E eu escrevendo, e o Espírito Santo só falando comigo, é só filha que você tem que escrever. E eu teimando, né, as pessoas falando novas palavras, e eu escrever aqui no quadro. E aí, isso estava me incomodando muito. Só escreve a palavra filha. Então, aí ele falou pra gente construir um ambiente. Até então, aquele ambiente era sujo, era fedido, era, né, preto, branco, não tinha luz, não tinha nada. E aí a gente foi construindo o ambiente. E apareceu uma mesa
linda, linda, linda. Um verdadeiro banquete. Uma mesa linda. As cadeiras, gente, era... Nossa, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu, como filha, que foi a única palavra que o Senhor me mandou escrever, eu poderia participar desse banquete. Eu estava autorizada a participar daquele banquete. Foi então que eu entendi que só sendo filha, você teria todas as coisas. Então, se você entender a sua paternidade, se você entender de onde você veio, quem que é o seu pai, você acessa todas as coisas. Você é próspera, as outras palavras que eu escrevi. Você é herdeira, como filha, você tem direito a uma herança, né? Você é amada, porque a gente ama os nossos filhos, né? Os nossos filhos são amados. Então, como filha, eu era amada, eu era herdeira, eu era próspera, eu era tudo. A única coisa que eu precisaria entender ali é que eu era filha. E aí, né, quando a gente entende isso, gente, as coisas fluem de uma maneira, porque como a gente é filha, a gente é próspera, né? Na verdade, a gente é obrigada a prosperar. Por quê? Porque somos filhas de um pai amoroso, filha de um rei, e nós podemos ter o melhor dessa terra. Mas o nosso foco não é aqui. O nosso foco é em algo maior. Então, ele me, confirmou o método. E algumas pessoas falaram, eu anotei algumas coisas aqui. O Jonathan, ele tem atraso na fala, ele tem um problema na fala. E ele palestrou lá e ele não consegue falar assim, né, ter uma dicção boa. E o que ele falou lá foi assim tremendo. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, se preocupando com o que as pessoas vão dizer. E a gente não pode ter isso, né? A gente tem que abrir a nossa boca. O nosso compromisso tem que ser abrir a nossa boca. O que sai dela não é problema nosso. É com o Espírito Santo. Ele que vai guiar cada palavra. Ele que vai enviar as pessoas certas para ouvir, tá? E aí ele falou uma coisa lá. Falar com a voz que sai do coração e não da boca. Às vezes a gente está preocupado, né, em falar bonito, em falar corretamente as palavras, em ter uma voz bonita. Não, o que importa é a voz que sai do coração e não o que sai da sua boca. O Silas chamou três homens lá, os nomes, né, deles eram João, os três chamavam João. Eles tinham dificuldade para falar, para se expressar. E aí, o segundo, né, o João que falou, ele falou que ele tinha sido abusado na infância, aí ele contou a história dele, que hoje ele empreende isso e aquilo. E ele nunca tinha falado sobre isso. E vocês não têm noção do quanto as pessoas naquele lugar foram curadas, em todos os sentidos, né? Tanto pessoas que não gostavam de falar, não queriam falar de jeito nenhum, tanto as pessoas que tinham sofrido o mesmo abuso que ele. Então ali subiram mais de 13 pessoas ali naquele palco para contar também as suas histórias, tá? E uma história cura outra pessoa, né? A sua dor, o que você passou, o que você superou, cura outra pessoa. Por isso que é importante você falar. É importante você não se preocupar com a opinião dos outros. Eu aprendi isso. Às vezes, a gente se preocupa com o que os outros vão falar da gente. E eu posso afirmar para vocês, na maioria das vezes, os outros não estão nem aí com você.
com nada. É só preocupação da nossa cabeça mesmo. Muitas vezes o outro que vai ser curado a partir de uma fala sua, né? E você, o que fulano vai falar de mim? Tenho vergonha de fulano. Tem gente que bloqueia, né, no Instagram, né, para algumas pessoas não verem o que posta e tal. E outra coisa que ele falou não vivemos para nós mesmos, vivemos para algo maior. Esse algo maior com letra maiúscula, a gente sabe quem é o nosso alvo, quem é o nosso algo maior. Então a gente não deve viver a vida que é passageira, né? Então a gente deve viver focado em algo maior. A mensagem é maior do que a minha dificuldade. Como eu falei para vocês, ele tinha muita dificuldade, né, no falar. Ele gaguejava, ele não saía as palavras direito, ele não tinha... É um problema que ele tem mesmo. E ele falou que a mensagem que ele tinha para passar era maior do que a dificuldade que ele tinha. E a gente que não tem problema nenhum na fala, a gente que não tem problema nenhum, assim, de nada, a gente muitas vezes não fala, a gente perde oportunidades de falar. E o que eu tô falando aqui não é só na internet, não é você abrir live, você fazer post, você gravar vídeos falando. É de repente falar pro seu próximo, né? Para quem tá ali do seu lado. Ter uma palavra para essa pessoa. E aí, eu vou apresentar para vocês o método que eu criei, né? Como eu disse, a Bíblia como base, Jesus como molde. O nome do meu método é mover. Já era mover antes, tá? Eu só mudei o finalzinho, que vocês vão entender. O nome mover, ele é baseado em 5 pilares. Movimento, organização, verdade, estratégia e reino. Antes era resultado, agora é reino, tá? O reino, tudo isso aqui, os 4, focado no reino. Então, vamos lá. Movimento. O que é movimento? É você sair da inércia. É você fazer o que tem que ser feito. É você ir para ação, tá? Quando Jesus, ele curava as pessoas, ele falava, seja feita conforme a sua fé. A pessoa tinha que crer para receber aquele milagre, né? Então, ali ela tinha que ter uma ação. A fé era uma ação, ela tinha que crer. Então, você precisa estar em movimento. Você precisa estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Quando eu digo isso, não precisa você, tipo, ir para a cidade grande, conectar com, né, pessoas ricas, bem-sucedidas. Não tem necessidade disso. Hoje em dia, nós sabemos. É na internet mesmo. Não perder tempo com, né, coisas banais. Se conecta com as pessoas certas que têm a ver ali com o seu propósito, que tem ligação ali com o seu propósito, que pode te impulsionar, tá? Isso que é você estar em movimento. Você precisa fazer algo. Se você fazer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não adianta. A gente tem que movimentar, sempre. O O de organização. Essa organização é em tudo, na nossa vida, no marketing digital, como eu já falei, né, em algumas lives passadas, você ter ali o seu curso organizado, a sua mentoria bem estruturada, você ter ali o seu método bem definido, tudo isso é organização. Não é só você ter sua casa arrumada, seu guarda-roupa organizado, isso também influi muito, 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 tá? Então, é organização, para todas as áreas da sua vida. O V é verdade. O que seria essa verdade? A verdade é a mensagem que você quer passar. Qual que é a sua verdade?
O que você vai falar, né, naquele perfil? Qual é o seu método? Qual ali os seus princípios? Tudo isso. Qual que é a sua verdade? O E de estratégia é você usar as estratégias certas para atingir os resultados que você quer. Como eu disse, o nosso foco é em vidas e não em vendas. E é você usar a estratégia certa do marketing digital. Tráfego, fazer campanhas, fazer post, fazer tudo. Use a estratégia certa, de acordo com os princípios né, que você tem ali. E o último é reino. Tudo isso que a gente falou é focado no reino, é focado no algo maior. Tudo aqui é passageiro. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então o reino ele tá aqui em último. Por quê? Porque na verdade ele é o pilar, ele é a base de tudo. M-O-V-E-R, mover. O reino tá aqui. Ele é o pilar de tudo. Então, tudo isso que a gente faz aqui é focado nisso. Tudo isso é focado em pessoas, tá? Boa noite, seja bem-vindo todos que estão entrando. Então, esse é o marketing do reino. Esse é o marketing à luz da Bíblia. É desse jeito que eu vou ensinar, dessa forma que eu vou me portar a partir de agora nas redes sociais. Não sei se vocês viram, eu mudei a minha bio. Lá tá escrito uma coisa bem engraçada. Ninguém ainda me perguntou por quê. A social media mais bem paga do mundo. Qualquer dia eu conto para vocês. Então, é esse marketing que eu quero ensinar e principalmente esse marketing que eu quero viver, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem conversar comigo, podem mandar lá no meu direct, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe cada uma que entrou aqui. Muita gente entrou. Deus abençoe cada uma de vocês, tá? E amanhã temos mais conteúdo. É o marketing digital voltado para o reino. Só que tem a parte, né, física, tem a parte financeira também. E nós vamos ensinar essa semana a você estruturar ali sua mentoria, a você trabalhar no digital. Tudo isso de acordo com os princípios, tá certo? Boa noite. Obrigada a cada uma de vocês que entrou, quem vai assistir depois também. E qualquer coisa me chama no direct. Deus abençoe. Amém. Amém.